em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 até o 5. Mas eu não vou falar de Naamã, é sobre a menina, viu? Os irmãos acharam? 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem por título: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, Oxalá, em algumas traduções está tomara, que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia a Deus. Nesse tempo que eu fiquei enferma, igual alguns irmãos aqui sabem, muito enferma, não esperava. E há momentos na nossa vida que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, a vontade de desistir, né? Porque não é porque a gente está em obediência que o Senhor não vai trazer as lutas para a nossa vida. E aqui Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era, aqui diz claramente que ele era um homem muito respeitado e era um homem valoroso. Glória a Deus. Né? Então, no meio dessa guerra, desse conflito que teve lá na tropa da Síria, o que me chama a atenção aqui para nós hoje é a menina. Porque onde tem guerra, tem conflito, tem morte. E aqui no versículo 2, né? E levaram presa uma menina. Presa. É tão horrível a prisão, você vai à força. Em algumas traduções da Bíblia está sequestrada. Ela estava feliz? Ela foi presa. Você imagina, no meio dessa guerra, ela perdeu o pai, com certeza. Perdeu o irmão. E Deus, no meio de toda essa dor, porque quem somos nós na dor? Porque a gente que crê no Senhor, onde Ele nos colocar, tem lugar que é dolorido. É verdade. Porque ela conhece a palavra. E ela foi presa, sequestrada. Imagina ela num lugar onde não conhece ninguém. Órfão, pode dizer. E aqui a palavra é clara, menina. O que o Senhor me fez ver nisso? A dor, ela não tem idade. Não é idoso, é criança. Muitos de nós aqui tem um sofrimento, levam uma cicatriz, do tamanho da Lívia, que guarda a cicatriz. Mas o Senhor é aquele que Ele limpa. Quando você faz lembrar, não dói mais. Esse é o nosso Deus. Então essa menina vendo Naamã, aqui teve um propósito, porque toda a nossa dor não é a ausência de Deus. Meu Deus. É o processo. Aleluia. É o processo do propósito. Jesus. Nós não entendemos. E o Senhor vai mexer em áreas da nossa vida que só Ele sabe. Que é tão dolorido. Mas é preciso mexer da forma que só Ele sabe. Meu Deus. Então, aqui, Naamã, o propósito dela era trazer salvação a Naamã. Né? Porque os irmãos que conhecem a história de Naamã, ele era leproso. É como se fosse a hanseníase hoje, que tem cura aqui. Naquela época não tinha. E na cidade lá dos judeus tinha uma cultura diferente da cultura da Síria. E ele, por ser um homem de poder e ser um homem valoroso, porque, um exemplo, o Senhor nos coloca em algumas situações. Para você, aquela pessoa não pode ser valorosa, mas o Senhor conhece o coração. Amém. O homem vê a aparência. Glória a Deus. O Senhor vê a intenção do coração. Amém, Jesus. E às vezes, por uma alma, a gente paga um preço, porque o Senhor conhece. Aqui não fala o nome dessa menina, mas através da vida dela, Naamã foi salvo. Ele e a casa dele. Você imagina um homem
leproso, pelo que eu conheço um pouco da lepra, né? Vai com o tempo, perde-se os dedos, perde ponta do nariz. E ele, por ser da cultura da Síria, ele ainda era um chefe lá dos exércitos, ele ainda podia estar naquele lugar. Porque lá na cidade tinha um lugar, quem era judeu, que tinha um lugar separado para quem era leproso. Era separado das esposas, né? Quem era enfermo de lepra não tinha vida. Meu Deus. Então, o Senhor sabia. Naamã é conhecido como era um homem soberbo, mas o Senhor conhecia, né? O Senhor conhecia o coração. E através dessa menina, e não é diferente dos de hoje conosco. O que a gente tem feito com nossa dor? Né? Mesmo na dor, você imagina ela no meio de um lugar, sendo serva daquela senhora, ela vendo o homem que a sequestrou, que matou lá os seus entes queridos, a história que não conta para nós, mas o contexto que mostra na palavra do Senhor. Ela ainda continua com o coração bom, porque ela podia ver ele definhar, mas é aquilo que o Senhor fala, né? Lá a tropa de Síria ganhou das israelitas, só que aquele que o Senhor abençoa, o povo de Deus está abençoado, independente das circunstâncias. Se ela tivesse olhado para a circunstância dela de dor, de perda, uma menina, você imagina uma menina vendo toda a barbárie, conhecendo a palavra do Senhor, e ela ali vendo o homem que fez todo o mal dentro da casa, ainda fazer o bem, porque é aquilo que está no nosso coração, mesmo com dor, mesmo provado, o Senhor tendo sustentado. Ainda que a gente venha desistir, Ele não permite, né? Porque a gente é fraco, eu me considero fraca, miserável, suja, mas o amor dele tem nos alcançado. Estamos de pé pela graça, pela misericórdia, né? Nossa irmã Leda aí, ó, de pé, pela misericórdia do Senhor. Porque nós não somos bons, bom é Ele, né? Que vem ao nosso encontro. Então, através da vida dela, e o que a gente tem feito onde o Senhor tem nos colocado? No local de trabalho, no meio da parentela. Às vezes até mesmo a irmã que tem restaurante, os clientes. Tem cliente que é só a graça de Deus. Mas o que nós temos feito? Porque está aí através da sua vida, da sua boca. O Espírito Santo que é em nós faz as pessoas chegar perto da gente. Né? E através da fala dessa menina, do amor que ela tinha, mesmo com a dor, porque imagino que a dor dela ali, desamparada, menina, deve o quê? Uns 13, uns 14 anos, menina, não era mulher, menina. Meu Deus, é verdade, Senhor. Né? E ela fez lembrar e contando a senhora sobre um homem de Deus. Glória a Deus. E das vezes a forma que a gente fala vai chegar ao coração. Ele podia acreditar nela não, mas o jeito, a forma, né? Mesmo ali com dor, servindo, porque servo é escravo, assim somos escravos do Senhor. É verdade, Pai. Né? Servo é servir. E como é muito difícil servir em tempos de dor. E aqui Naamã era um homem honrado, respeitado. Só que o momento em que ele vivia leproso, muitos hoje no nosso momento é como nós. A gente ora, a gente busca, ainda tem alguém para nos acusar. Ora tanto, busca tanto, tá desse jeito? Porque o Senhor sabe o porquê. Aleluia. Ele sabe o porquê, continua buscando sim, batendo na porta da misericórdia. Porque nos leva em comunhão com Ele a oração. É, Jesus. Buscar e vai achar, mas é no tempo do Senhor. Aleluia. E a forma dele trabalhar Deus, aleluia. não é como a nossa, como a gente espera, o tempo que a gente espera. A oração que eu pedi ao Senhor, que até hoje não foi respondida. Mesmo assim, a gente não deixa de crer. Porque a fé não é sentimento, é o que a gente sabe que Ele vai fazer. Não importa a forma. E Ele sempre vai mandar as alianças, as pessoas de fé para a gente estar de pé. Né? Porque se for olhar para nós não temos nada para oferecer, nós somos barro. Né? E a minha alegria, irmãos, sinto dizer que bom olhar para cada rostinho de vocês. Aleluia. Estou aqui prevendo, sabe? Deus Glória sabe. a Deus. Mas minha alegria de estar aqui em comunhão. Porque isso é muito bom. É verdade, Senhor. Né? Porque a gente em casa presa, horrível, sem poder sair, ficar isolada por conta da enfermidade. Então você imagina essa cena. E o que a gente vai fazer com os Naamã que Deus colocar em nosso caminho? Aquele que nos feriram, que nos perseguem, que nos caluniam. Que a gente venha ter o amor, o Glória a perdão, Deus. o coração perdoador. Aleluia. E através da vida dele, da vida dessa menina, ele procurou o profeta. Mesmo soberbo, né? Não queria, tinha rios melhores. Mas através dela ele foi curado.
E o Senhor alcançou o coração de Naamã. Glória a Foi Deus. salvo. Aleluia, aleluia, Jesus. Então que a gente venha ter mais amor ainda. E o amor é isso. O amor é sofredor. Oh, Jesus, é verdade. Né? Por mais que a gente venha estar em obediência, vai ter calabouço, vai ter cova de leões. Meu Deus. E aqui também mostra o caráter de Deus. Por mais que ele ainda não abriu a porta, a qual você espera, ele ainda é Deus. Amém. E através da sua vida, mesmo em dor, ele vai fazer. Glória Que através da a Deus. sua vida, Aleluia. ele vai curar outras. Outras vão se chegar a Deus. Aleluia, Pai. Né? E eu creio, aqui não conta pra gente. Mas imagina, Naamã conheceu esse Deus maravilhoso, né? Creio que ele veio saber o que era a esposa dele, porque ele era totalmente separado da esposa. Imagina o que não aconteceu na vida dessa menina. Aqui não conta. Por isso que vale a pena a gente servir a Deus, mesmo sofrendo, mesmo gemendo. Porque estar com Deus é isso, né, irmãos? É, meu Deus. Eu andei por esses dias e vi uma placa de uma igreja assim. Não por esses dias, agora que eu tive sair do isolamento. Quer servir a Jesus? Para de sofrer e de chorar. Não, é que começa, né? Aqui começa a gente sofrer, mas sofrer por uma boa causa. Que a gente não vem estar em cima do muro, porque Jesus está às portas. Oh, Jesus, é verdade. Né? Eu queria trazer assim uma outra palavra, mas é essa que o Senhor me dá. Aleluia, Que a gente venha ser como a serva de Naamã, mesmo com dor. Mesmo que as suas forças venham se esgotar. Oh, Jesus. Quando as forças esgotadas, o Senhor chega. E mesmo assim, toda a dor, todo esse caos, ainda digo, acho que os irmãos também, que daremos ao Senhor por todos os bens que Ele nos tem feito, né? Como está lá no Salmos, acho que é 116, versículo 12. Porque Ele tem nos dado... Eu mesmo fiquei, nesses dias, eu falei assim, o que eu vou fazer? Ajuda veio, irmão, onde eu menos esperei. Até minha mãe, que não vai lá em casa, foi. Glória a E não Deus. teve nem medo de pegar nada. Meu Deus. Então, em meio a tudo, né? Foi preparada a sopa, tudo. E pela graça e misericórdia do Senhor, meu filho nada teve. Glória Tá aí, Glória a ó. Deus, aleluia. Nada, nenhuma tosse, nada no olho. Então, tudo isso é misericórdia de Deus. Mesmo com dor. Porque às vezes a oração a gente acha que é só de joelho. Mas dependendo do grau da dificuldade que a gente está, é em comunhão no Espírito. Glória E a Ele Deus. atende, né? Aleluia. E através disso também eu quero dar um testemunho dessa oração da campanha Aleluia. que os irmãos estão fazendo. Eu passei muita humilhação no meu trabalho. Muita, passo. Mas era aquilo, né? Lá eu sou a menina de Naamã. Aleluia, É Pai. dessa forma. E esses dias que eu estive ausente, uma pessoa que me persegue lá dentro mandou uma mensagem. Como você faz falta. Porque o meu trabalho foi reconhecido agora. Eita Deus. Meu Deus. Mas foi uma resposta que eu venho buscando. Então foi através dessa campanha de oração. Exatamente hoje eu recebi essa mensagem. Oh, Jesus, aleluia. E às vezes quando a gente pensa em desistir de tudo, o Senhor sempre usa os dele para falar conosco. Aleluia. Sempre. Esses dias eu me achei tão inútil devido ao que aconteceu, que a gente busca, ora, parece que o inimigo faz a gente pensar que não vale a pena orar não. Ir para a igreja para quê? Mas é isso que ele quer. Mas o Senhor quer nós de joelho, orando, buscando. Porque no tempo dele ele vai contemplar. E quando ele trazer a honra para nossa vida, não é para esfregar na cara de ninguém, não. É para mostrar que ele é Deus e ele faz. Porque o Senhor ele ama o coração humilde, contrito. Né? Então eu só tenho assim, agradecer a Deus no meio de toda a dificuldade, toda a dor, que a gente venha estar com amor vivo aqui dentro. Né? Porque às vezes as pessoas nos humilham tanto, se acham tanto. E nós não somos nada, nada nós somos. É verdade, Jesus. Nós precisamos um do outro. E às vezes a ajuda não é com bem material, é a oração. A oração eu acho um presente mais valioso. Eu sempre achei, mesmo antes de Jesus me encontrar, sempre achei pessoas que orassem por mim. Porque aquilo que eu não posso fazer, eu sei que Cristo faz. Glória a Deus. E Aleluia. aquilo que nós podemos fazer, o Senhor vai dar graça. E o Senhor é tão lindo que Ele faz conhecer. Há pessoas que nem servem a Deus. O Senhor faz conhecer a nossa necessidade. Verdade. E chega abençoando. Oh, Senhor. Né? Igual eu contei para os irmãos na outra semana, que eu estava desejando algo tão simples, mas eu não tinha o valor. Chegou alguém lá em casa, eu nem sabia, ganhei 3 pacotes. Glória E nós a Deus. dividir. Porque quando a bênção vem para a nossa vida, a gente também é sempre para dividir, é sempre com abundância, né? Então que a gente venha ser essa menina, por mais que a dor esteja gritando dentro da gente. A luta tem sido grande, a tempestade.
mas Ele está conosco. E na palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, né? A palavra não temas está, né? Então a gente não deve ter medo. Deus, a gente é homem carnal. Tem hora que a gente olha para um lado, olha para o outro, parece que aquela tempestade da nossa vida não vai passar. Mas ele manda o socorro, né? A gente tem que se aquietar e saber que Ele é Deus. E Ele é Deus. Ele conhece os deles. Por mais que venham falar ao contrário, Ele nos conhece. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Ninguém engana a Deus. Jesus. Né? Então, que a gente venha ser em meio à dor, em meio a... que Deus me traz aqui, em meio às falsidades, às calúnias que vêm sobre nós. Que não é fácil. Você pegar na mão daquele que te calunia. Mas o Senhor vai dar graça, vai dar estratégia a nós. Né? Principalmente na nossa vida familiar, né, irmãos? Tem dias que é tão difícil. Filho rebelde. Irmãos. Aí às vezes você fala, fulano, você vai pregar. Por isso que às vezes a gente se sente indigna. Porque tem hora que nós estamos de um jeito que filho, eu não sei de você, mas o meu é só a graça de Jesus. Mas Deus tem dado assim, sabe, estratégia. Porque é isso que o inimigo quer, né? Aí você busca, você ora. Aí você vê, mas o meu filho não faz isso, não faz aquilo. Mas é dele, está consagrado a Ele. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer a obra. Porque foi assim comigo, foi assim com os irmãos, não foi? Nunca diria que está aqui, irmãos, aqui na frente. E Deus é lindo. Ele me encontrou, Ele me achou. Assim como essa menina aqui, ó. O Senhor mandou essas servas na minha vida. E hoje eu estou aqui, o nome de Deus está sendo glorificado. Nunca achei que ia estar aqui. Nunca achei que ia ter nada disso aqui. Eu ria. Mas eu ria, mas não era por deboche do Senhor. Foi porque eu não conhecia. E o que Ele fala pra gente, a circunstância, gente, é loucura. A gente olha as nossas circunstâncias, olha o que Deus fala, olha o que Deus promete. É loucura. É loucura o que Ele faz. E por mais que ainda venha alguém dizer a você, tá na igreja há tantos anos, ora tanto, busca tanto, não vi nada mudar. Muda, porque quem nos conhece é o Senhor. A gente sabe onde foi que Ele nos tirou. A gente sabe do nosso oculto lá no quarto, no nosso secreto. O quarto pode ser a sua sala, pode ser até o banheiro da sua empresa. Quantas vezes eu não saio? Triste, mas choro lá para ninguém ver. Creio que com os irmãos não é diferente. Então, por causa de uma alma, a gente padece muito. Mas o Senhor conhece o coração. Né? Muitas pessoas falavam comigo. Hoje eu dou risada, viu, irmãos? Mas Jesus me conhece. Eu ria, debochava. Falava, eu não gosto de crente, não. Eu respeito você, mas você quer ser muito bom. Era. Mas é porque eu não conhecia. E as dificuldades vão estar em todo lugar. Né? Nós somos aquela madeira que dá trabalho para o Senhor. Ele não desiste da gente. E no tempo certo Ele faz tudo acontecer. Né? Tudo no tempo dele. Hoje a gente não está vendo, mas no tempo certo essa luta não é ausência de Deus, é processo do propósito. Glória a Deus. Vamos continuar firme, esperando nele, confiando nele. Aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz. E que a gente venha estar mais em comunhão, porque não tem outro. Não tem o que fazer, é buscar, é orar. Porque a alegria, aí às vezes a gente se pergunta, como ficar alegre diante de tanta dificuldade? A porta fechada, por muitas vezes a escassez. Algo que só nós e Deus sabemos. Que é algo que a gente não compartilha com o irmão para não preocupar o irmão. Às vezes você só vai falar algo quando chegar ao extremo. Mas o Senhor sabe, Ele conhece. E Ele manda a provisão de onde a gente menos espera. Que a gente venha ter um coração mais perdoador. Porque Jesus está às portas, Ele tem provado os teus, os remanescentes nessa terra. É fácil adorar Jesus no meio de tanto caos? Não é fácil. Mas é impossível viver sem Ele. É verdade. Nesses dias que eu fiquei enferma, eu pude ver a misericórdia e a fidelidade em todo momento. Ele usar pessoas que nem eu lembrava mais para mandar uma mensagem de oração para mim, um áudio.
E ali vivificar a minha fé. Eu sei que, Senhor, eu não sou nada. E o Senhor, Ele usa quem Ele quer, né? A gente às vezes está de um jeito e as pessoas acham que se afasta. Não, é que a gente tem que estar mais na presença do Senhor. E Ele fala com quem Ele quer, lá do Canadá, onde for, onde tiver live de oração. Hoje aconteceu algo que eu estava de manhã, eu fui, Senhor, né, e orando. Aí, do nada, meu celular, não sei como é que aconteceu, ligou lá na live no YouTube, do nada. Mas o Senhor falou comigo poderosamente. Porque, Senhor, eu sou tão incapaz, sou tão pequeno. Nós somos pequenos, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos separou, né? Ele conta conosco, mesmo provado, mesmo enfermo, Ele sabe aqueles que não vai negar o nome dEle, que não vai negociar a fé. Então que a gente venha estar atentos onde o Senhor tem nos colocado, na rua, onde você vai orar, onde te pedem oração, que a gente venha ter um coração voltado, como essa menina. Meio da dor, a humilhação, das perdas, porque com Jesus é isso, né? A gente precisa perder para poder ganhar. Porque o maior Ele fez por nós, que foi dar vida no madeiro da cruz. Quem é que faria isso por nós? Acho que a gente não aguentaria nem aquela coroa de espinho. Aí às vezes a carga tá pesada. Aí eu lembro da coroa de espinho, daquele sangue. Um dia eu fui fazer um teste, irmãos. Ficar com as mãos abertas. A perna cruzada. Foi. O senhor está me dando de falar, eu vou dizer, viu? Amém. Fiquei com a perna aberta e as pernas cruzadas. Passou 3 minutos, 4 minutos, irmãos. É uma dor horrorosa. Você imagina Jesus, que foi crucificado acho que às 9 da manhã, só veio expirar 3 da tarde. Você imagina o que deu ali? Deus. Cravo. Coroa de espinho. Meu Deus, é verdade. Fora as outras coisas, acho que dá sudorese, essas coisas que dá. Você imagina o Senhor, cãibra, fome. Eu não aguentei ficar nem 6 minutos, irmãos. Foi um teste que eu fiz. Falei, eu vou ficar com o braço aberto e as pernas cruzadas. Isso eu estava alimentada. Você imagina o Senhor, surrado, por mim e por você. Que amor é esse? Oh, Pai, aleluia. Então que o amor, por mais que estiver doendo, que a gente venha estar com esse amor no coração, em comunhão com os outros, porque é isso que rege a nossa vida. Vai ter espinho, vai ter pedrada, mas vai valer a pena, né? Aleluia, Deus. Porque a gente vai ter que perseverar até o fim, irmãos. Às vezes uma irmã pergunta assim, você é salvo? Eu falei, eu vou perseverar. Amém. Tenho que perseverar, eu creio na salvação. Aleluia. Mas eu tenho que perseverar até o fim. É verdade, Senhor. Para poder alcançar esse amor. O amor a gente já alcançou, né? A fé que é pelo ouvir a palavra de Deus. E eu mesmo com dor, irmãos, chegou uma mulher perto de mim no hospital. Eu com dor, muita dor. A mulher chegou, você é serva de Deus? Aleluia. Quem é que faz isso, irmão? É o Espírito Santo, é só Jesus. Glória. Porque graça a gente não tem nenhum. É verdade. A mulher estava afastada dos caminhos do Senhor. Oh, Jesus. E através da fala, eu não sou nada, toda a honra é para Jesus. É verdade, Pai. É, quando Deus preparar, ela vai estar aqui. Então que a gente mesmo no meio da dor, meio no mesmo do caos, a gente não está vendo nada. Vamos continuar dando glória, batendo na porta da misericórdia, orando, porque a oração é a chave de tudo, é a chave da resposta. Não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Aleluia, Pai. Para a gente vem estar com os nossos olhos voltados para Ele. Então hoje não é a cura, porque o Senhor Ele cura. Que mesmo Ele curando ou não, Ele podia deixar os pais dessa menina vivos. Mas o Senhor não permitiu. Mas eu creio que a vida dela foi mudada. Aleluia. Porque através da vida dela o Senhor salvou Naamã e sua família. Glória a Deus. E aqui não conta, né? Mas ela teve ela foi tão importante que a história dela está contada aqui na palavra do Senhor. E assim é conosco. Aleluia. Conosco não é diferente. Né? Que a gente venha estar com o coração alegre no Senhor, nele. Porque é a presença dele, a comunhão com ele, que vai fazer a gente ir adiante. Né? E é aquilo. Eu não sou serva da minha dor, eu sou serva da minha missão. Glória a Deus, aleluia. Nós não somos escravos da dor, sim escravos da missão, daquilo que o Senhor tem nos confiado. Então não vamos deixar a maldade do mundo tirar a bondade do nosso coração. Oh, aleluia. Não vamos permitir. Por mais que os espinhos venham estar na nossa vida, mas o Senhor também depois vem com as rosas. E a presença dele é tudo, né? A presença dele em nossas vidas. Eu sou muito grata a Deus
por tudo. No meio de tudo isso, a bondade. A fidelidade dele me constrange. Oh, Jesus, é verdade, Pai. E eu tenho muitos exemplos, eu tenho muitos irmãos maravilhosos do meu lado. A contar aqui nessa igreja, né? Então, nós somos a igreja. Então, Jesus é maravilhoso. Ainda que a gente venha desistir, Ele não desiste de nós. Glória a Deus. E que a gente não venha ser servo da nossa dor, mas sim servo da nossa missão, para a glória do nome do Senhor. Porque Ele nos separou para uma obra. Glória. E os soldados do Senhor, Ele carrega cicatrizes. Meu Deus, é verdade, Senhor. Mas tudo é para o nome dele ser glorificado, né? Afinal, todas as coisas são por ele e para ele. Glória a Deus. Né? É até aqui, irmãos, que o Senhor me dá. Glória a Deus. Tá? E eu agradeço a minha oportunidade, tá bom? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus.